Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa live, boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dropship, só que nós vamos falar também sobre o fator R. Então, como o fator R pode reduzir o imposto no dropship. Então, se você é dropship, se você tem dúvidas sobre esse assunto, quer saber um pouco mais, fica comigo aqui nessa live, que com certeza você vai tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Então, galera, é o seguinte, daqui a pouquinho nós vamos começar. Lembrando que esse conteúdo que nós vamos falar hoje, nós temos ele lá no nosso canal no YouTube. Então, nós temos sim esse conteúdo sobre o fator R, é um conteúdo mais extenso. Você pode ir lá no nosso canal, se inscrever no nosso canal e também assistir esse vídeo, tá? Mas aqui nós vamos falar um pouquinho e vamos dar alguns exemplos. Você como dropship internacional, tá? No drop internacional, para essa galera que trabalha no drop internacional, é específica aqui essa live, tá? Então, quem trabalha no drop nacional, tá? Essa live não é para você. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre drop internacional, ok? Então, no drop internacional, nós vamos falar sobre o fator R, como o fator R pode reduzir o seu imposto, tá? Dentro, né? No dropship, lógico, nessas suas vendas como pessoa jurídica. Então, e principalmente, lógico, no Simples Nacional, porque esse fator R é específico, você pode utilizar apenas para quem é do Simples Nacional. Então vamos lá, vamos iniciar a nossa live. O primeiro ponto que é importante, vamos falar o que é fator R, tá certo? Então, fator R é uma modalidade que é legalizada sim, tá, pela Receita Federal, que permite que as empresas do Simples Nacional, do anexo 5, que é as empresas do drop internacional, tá, possam pagar menos imposto e utilizar o anexo 3, onde o anexo 3 lá, a alíquota inicial é 6%. Já no anexo 5, a alíquota inicial, a alíquota é 15,5%. Então, por isso tem esse fator R para ajudar essas empresas, tá? A Receita Federal permite que essas empresas que são do anexo 5, como essas empresas como Dropship Internacional, possam utilizar o fator R, né? Em vez de pagar 15,5%, possa pagar 6% sobre o que ela faturar. Então, basicamente, o fator R surgiu para ajudar essas empresas do anexo 5. Não existem outras empresas do anexo 5? Sim, tá? Então, existe, por exemplo, clínica médica, né? Psicologia, fisioterapia, odontologia, certo? Laboratórios, academia. Então, todas essas atividades são do anexo 5 do Simples Nacional, empresa do Simples Nacional, né, no anexo 5, e pode utilizar o fator R para pagar menos imposto, tá certo? E isso nós vamos falar aqui, vamos fazer isso aqui em cálculo, tá? Eu vou ter alguns cálculos aqui para vocês entenderem a redução, né, do imposto, que é notório, tá? Então, vamos falar um pouquinho como é o fator R, como é que é feito esse cálculo, porque eu falei aqui o que é o fator R, mas falta informar para vocês como seria esse cálculo. E esse cálculo é basicamente dos últimos 12 meses, a folha de pagamento dos últimos 12 meses, dividido com o faturamento da empresa dos últimos 12 meses. Essa divisão ela tem que dar um percentual de 28% ou mais. Se essa divisão for inferior a 28%, ela vai tributar o faturamento dela, né? O imposto será calculado sobre o anexo 5, 15,5%, se ela estiver na alíquota inicial lá do Simples Nacional, no anexo 5, trabalhando no drop internacional. Mas se ela fizer essa divisão de folha de pagamento, dividido com o faturamento dos últimos 12 meses, e for igual ou superior a 28%, aí ela vai sim, tá, utilizar o fator R, pagar menos imposto, porque ela vai lá para o anexo 3 e vai pagar 6% sobre o que ela faturar. Tá? Então, basicamente, é esse formato que é o cálculo. Não, mas espera aí, a minha empresa ela não tem folha de pagamento. O que é que eu posso fazer para utilizar, né, o fator R? Se você trabalha no drop internacional e é o único sócio, você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma retirada de prolabore. Então, essa retirada de prolabore permite, tá, que você
possa fazer essa divisão com o seu faturamento e pagar menos imposto utilizando o fator R, indo para o anexo 3, tá? Dessa forma, você pode, sim, com certeza, pagar menos imposto. Eu tenho alguns exemplos aqui que a gente vai utilizar, tá? Para entender um pouco mais sobre esse fator R, tá? Então, alguns exemplos e a gente vai utilizar aqui esses exemplos para poder entender melhor, tá? E eu utilizei aqui um faturamento mínimo, faturamento de R$10.000, tá? Muitos dropship, né, eles iniciam como pessoa física. E como pessoa física, ele deve pagar imposto de renda e INSS. Então, muitos começam como pessoa física no Drop Internacional, faz, né, esse serviço, recebe, né, esses ganhos e não faz pagamento nem imposto nenhum. Mas, se você trabalhando no Drop Internacional como pessoa física e faturando R$10.000, você vai pagar de INSS R$1.220,21, que é 20%. De acordo com a tabela, tá? Isso aqui a gente vai na tabela que esse cálculo é feito pela tabela do INSS, tá? Então, esse 1.220,21 seria sobre R$10.000. E de imposto de renda, como é R$10.000, você já estaria ali na 27.000, naquela alíquota lá, meu amigo Macedo. Você já estaria ali naquela fase de 27, naquela alíquota ali de 27,5. Então, como você estaria ali na alíquota de 27,5, então, sobre o faturamento de 10.000, seria pagar de imposto de renda R$1.623,87. No total de imposto sobre esses 10.000, seria R$2.844,08. Isso na pessoa física. Guarda esse valor, que é importante. Então, a gente precisa entender que na pessoa física é interessante quando você está começando. Estou vendendo ali R$2.000, estou vendendo R$3.000. É interessante estar na pessoa física. Mas se você começou a faturar ali R$5.000, 6, 7, 10, você precisa abrir um CNPJ, porque sem dúvida nenhuma você vai pagar menos imposto quando você abrir esse CNPJ, tá? Então, vamos lá, e eu vou provar para vocês aqui, tá? Então, a gente vai guardar esse valor da pessoa física, você faturando no Drop Internacional, R$10.000, que é R$2.844,08. Esse seria o seu imposto. Reginaldo, mas espera aí. Eu tive esse faturamento, 10.000, e a Receita Federal não me cobrou. Mas é o seguinte, a Receita Federal, ela tem 5 anos para te cobrar imposto de renda e INSS sobre esses ganhos. Tá? Pode ser que ela não cobre? Pode ser, mas pode ser que ela faça essa cobrança. E se ela fizer, ela vai fazer esse cálculo aqui. Tá? E você vai pagar de imposto. Então, além do mais, você pode também pagar uma multa, né? Por ser notificado, né? Por não ter feito de forma espontânea. Então, você pode pagar uma multa além desses valores aqui com multa e juro. Então, você tem que ficar ciente disso, que isso é possível, tá? E quando você está trabalhando na pessoa física, vamos continuar aqui na pessoa física, você não está fazendo nada ilegal, você não está fazendo nada errado. Você pode trabalhar no dropship, tá? Internacional e trabalhar como pessoa física, mas você precisa regularizar esses ganhos. Então, você precisa pagar o imposto devido, que muitas vezes não fazem esse tipo de pagamento, né, nem imposto de renda nem INSS, mas é devido, tá? Sobre esses ganhos da pessoa física, você, como autônomo, você deveria ou deve pagar imposto de renda e INSS, tá? Sobre todos esses ganhos. Então, mas tem uma obrigação acessória que é da pessoa física que você precisa fazer também. Se você recebe esses ganhos, né, um valor superior a 2 salários mínimos, você precisa fazer o Carnê-Leão, que é mensalmente no formato digital. Então, esse Carnê-Leão, ele vai te ajudar, tá,
a pagar o imposto de renda, mas ele vai te ajudar também a pagar menos imposto de renda, você que trabalha no Drop Internacional como pessoa física, ou se você trabalha em outro tipo de serviço, como infoprodutor, um coprodutor, um afiliado, né, um social media, como pessoa física, um influenciador, uma influenciadora. Então, se você faz todo esse processo como pessoa física, você precisa fazer esse carnê-leão, pagar imposto de renda e INSS. Só que o carnê-leão, tá? O carnê-leão te ajuda, porque você pode colocar no carnê-leão a despesa da sua atividade. Quando você insere no carnê-leão suas receitas, aqui, um exemplo aqui foi R$10.000, tá? E se você inserir, por exemplo, uma despesa de R$5.000 que você obteve, Reginaldo, eu ganhei R$10.000, mas para eu obter essa despesa, eu obter essa receita, eu obtive uma despesa de R$5.000. Então, você, dentro do carnê-leão, você vai pagar o seu imposto de renda sobre R$5.000. Lógico que você precisa provar que houve essa despesa. Toda essa despesa tem que ser no seu CPF. Vou dar um exemplo aqui de despesa que você pode inserir lá. Vamos supor que você precisa de internet para poder fazer suas vendas. Você precisou de anúncio. Não precisei pagar anúncio e paguei na minha pessoa física esses anúncios para poder obter essa receita de R$10.000. Você alugou um local lá físico, precisou ter esse local, né? E desse local você paga lá aquele aluguel. Então também vai poder entrar sim, tá? Tem que estar na sua pessoa física e você vai poder colocar essa despesa lá no carnê-leão e vai diminuir o seu imposto de renda, sem dúvida nenhuma. Bom? Acho que tirei as dúvidas sobre pessoa física, né, galera? Não ficou dúvida nenhuma. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários aí que a gente vai te ajudar, tá? Tirar essas dúvidas. Então vamos lá. Vamos partir aqui agora. Eu abri um CNPJ e estou no Simples Nacional, no Drop Internacional. Então vamos lá. Se eu estou no Drop Internacional e abri a minha empresa, né, e estou no Simples Nacional e o KNAI que eu inseri lá na minha empresa, no meu Drop, foi intermediação de negócio. Então, esse KNAI vai lá para o anexo 5 para o Simples Nacional, alíquota inicial 15,5%. Então, quando eu faturo R$10.000 e vou direto para o anexo 5, eu vou pagar ali de imposto R$1.550. Então, esse é o imposto que eu vou pagar lá no anexo 5, tá? É devido ao INSS? Sim, a gente pode fazer uma retirada de prolabore de um salário mínimo, você vai pagar ali em média R$165,32. Então, somando o meu Simples Nacional de R$1.550, mais o meu INSS, olha como é interessante, meu INSS de R$155,32, eu vou pagar um total de imposto R$1.705,32. Vamos guardar esse valor aqui, tá? Olha como é interessante. Se eu for direto para o anexo 5 faturando R$10.000, eu vou pagar menos imposto do que trabalhando na pessoa física. Porque na pessoa física eu paguei ali, eu iria pagar R$2.844,08. Já no anexo 5 eu vou pagar R$1.705,32. Reginaldo, mas aqui está muito alto ainda para mim. Então vamos diminuir esse imposto, não é verdade? Então vamos utilizar o fator R. Como é que eu faço para utilizar o fator R? Eu vou dividir a minha folha de pagamento, minhas despesas de INSS, FGTS, folha de pagamento, dos últimos 12 meses, vou dividir com o meu faturamento dos últimos 12 meses. O percentual deu 28%, então você vai poder utilizar o fator R. Vai para o anexo 3 e vai pagar 6% sobre o que você faturou, que é os R$10.000. Mas para isso, o que é que acontece? Reginaldo, eu não tenho empregados, eu trabalho sozinho. Então, se você faturou R$10.000 para poder utilizar o fator R, e esse percentual dessa divisão dá 28%, você vai fazer uma retirada de prolabore de R$2.800. Reginaldo, mas aí eu vou pagar INSS, imposto de renda, vai. Mas vamos para o cálculo aqui para você entender como ainda vale a pena. Se você fatura
certo? R$ 10.000 no dropship internacional. Estou fazendo aqui um valor fechado, um valor baixo, tá? Mas esse valor pode ser maior, pode ser 20 mil, pode ser 30 mil, e esse cálculo será feito, tá? Será feito a retirada do prolabore, porque você não tem empregado, tá? E a gente vai adequar o prolabore de acordo com o seu faturamento, para que você pague menos imposto e vá para o anexo 3. Eu posso fazer isso. Então, Reginaldo, eu posso aumentar o meu prolabore e posso diminuir se for necessário? Sim, pode. Com certeza pode. Tá? Não tem nem dúvida. Então, vamos lá. Para eu poder ir para o anexo 3, eu fiz, né, meu contador fez, meu prolabore de R$ 2.800, porque eu faturei R$ 10.000, para poder essa divisão ser permitida que eu utilizar o fator R e ir para o anexo 3. Então, R$ 2.800 eu pago de INSS R$ 308. Esse meu INSS é algo que eu preciso, que eu posso ter uma necessidade futura. Se você sofreu um acidente, você vai utilizar esse INSS, esse pagamento que você está fazendo, dessa retirada de prolabore, tá? E outros benefícios que você tem. Para aposentadoria também, ele vai ser útil, sim, lá na frente, né? E então, sobre o prolabore de R$ 2.800, eu vou pagar R$ 308. Só que de imposto de renda, tá? Sobre esses 2.800, eu pago R$ 67,20. Então, vamos lá. Mas tem um detalhe importante. Lembra que lá no Simples Nacional, no anexo 5, você faturou R$ 10.000 e pagou R$ 1.550 só de DAS, só de imposto, fora o INSS. Então, aqui, tá? No anexo 3, você vai pagar 6% de R$ 10.000, que é R$ 600 de imposto. Olha a diferença do imposto lá do anexo 5, que é R$ 1.550, para o do anexo 3, que é R$ 600. Só que, Reginaldo, mas aí eu vou pagar 308 INSS mais R$ 67,20 de imposto de renda. Vai. Mas somando esses valores, tá? Você vai pagar R$ 975,20. Então você vai pagar menos utilizando o fator R. Vai pagar o prolabore, quer dizer, você vai pagar um pouco mais de prolabore, então o benefício que você vai ter também vai ser um pouco mais, porque você está retirando mais prolabore, tá certo? Então, nesse formato que nós estamos falando aqui, do fator R, onde você fatura R$ 10.000, que na pessoa física você vai pagar de imposto, ou teria que pagar se não pagou, R$ 2.844,08, e no anexo 5 do Simples você já abriu um CNPJ, e se fosse, né, utilizar o anexo 5, você ia pagar R$ 1.550 de imposto, mas utilizando o fator R só vai pagar R$ 600 de imposto. É vantagem muito grande, galera, é uma diferença muito grande. Isso durante 12 meses você vai ter um valor ali para poder investir, fazer o que você quiser dentro do seu negócio, porque dependendo do seu faturamento, né, esse percentual que você vai ter, né, de ganho será maior. Então, a gente está entendendo aqui que se você trabalha no drop internacional como pessoa física, não está valendo a pena se você está faturando já R$ 10.000. E se faturar R$ 5.000, também é possível que não vale a pena. É possível já abrir um CNPJ, tá certo? E para fazer esse processo de legalizar o seu negócio, legalizar o seu drop internacional, a Contabilidade pode te ajudar com certeza nesse passo a passo. Então nós temos cliente aqui no drop internacional que paga 6% sobre o imposto, né? A maioria já paga 6% sobre todo o faturamento dele. Então o mais interessante é que você tem que fazer, se você trabalha no drop internacional como pessoa física, é mudar a mentalidade e abrir um CNPJ, certo? Porque com certeza você vai pagar menos imposto pelo que eu falei aqui para vocês e mostrei. Tudo bem, o faturamento aqui é R$ 10.000, você pode estar faturando 30, 40, 50, mas o que é que vai te ajudar a entender se é interessante para você ir para o Simples Nacional ou não?
um planejamento tributário que a RA Contabilidade vai fazer para você, tá? Para definir qual regime de tributação que a sua empresa, o seu drop, vai pagar menos imposto de forma legal, evitando que você tenha problemas na Receita Federal lá na frente. E eu vou falar para vocês agora, caso a sua empresa já esteja faturando em média aí, sei lá, mais de 50 mil reais, que pode ser interessante o quê? Que você não entre no Simples Nacional e vá para o lucro presumido. E eu vou falar para vocês agora qual seria o imposto no lucro presumido, tá? Para você entender essa diferença de Simples Nacional e lucro presumido. E você também tem que entender que no Simples Nacional, quanto mais você faturar, mais imposto você vai pagar, porque a alíquota é crescente. Aqui nós só falamos da alíquota inicial, do anexo 5, que é 15,5%, mas ela é crescente. Tá? A partir de 180 mil do seu acumulado de lucro, de faturamento, você já passa para uma outra alíquota maior. No anexo 3, do mesmo jeito, começa com 6, passou de 180 mil de faturamento, já vai para uma outra alíquota e maior, certo? Mas no lucro presumido é diferente. Você vai pagar o imposto ali sobre as suas vendas, 13,33% sobre o que você faturou ou 16,33% sobre o que você faturou. Reginaldo, mas e por que essa diferença? Porque é o seguinte, quando você tem uma empresa estabelecida no seu endereço, o endereço da sua empresa, é estabelecido no município, onde o seu ISS é 5%, você paga de imposto no lucro presumido 16,33%. Mas, se a sua empresa está no endereço onde o ISS é 2%, você vai pagar 13,33% sobre o que você faturar. Então, esse imposto que você vai pagar, tá, referente no lucro presumido, que seria 13,33%, se você colocar aí, calcular 10 mil reais e calcular 13,33%, você vai pagar a linha média de imposto de R$ 1.333. Esse seria o imposto no lucro presumido. E lembrando que a alíquota no lucro presumido não é crescente. Essa será a sua alíquota. Aqui na RA, nós temos um endereço fiscal e você pode trazer o seu drop internacional e a alíquota do ISS será 2% sobre o que você faturar. Então, quando você paga 2% de ISS, você tem uma economia de 3%. Por quê? Porque a maioria dos municípios, o ISS é 5%. Mas a gente tem um endereço fiscal no município aqui no Ceará que o ISS é 2%. Então você paga 13,33% sobre o que você faturar e não 16,33%. Esses 3% faz muita diferença, principalmente de acordo com o seu faturamento. Se você tem um faturamento de 50 mil, de 70 mil, de 40 mil, então tem diferença sim de 3%, que você não vai pagar. Você vai pagar, em vez de você pagar 5, vai pagar 2. Então é interessante também a gente entender que o lucro presumido para o drop internacional faz sentido. Mas para isso, aqui na RA Contabilidade, nós vamos fazer um planejamento tributário, como eu já falei para vocês. E esse planejamento tributário é que vai definir se você fica no Simples Nacional, se é melhor ir para o lucro presumido. Entendeu? Então, aqui a gente vai definir realmente qual é o regime de tributação que a sua empresa, o seu drop, vai pagar menos imposto e de forma legal. Tá certo? Então, galera, ficou com dúvida? Qualquer dúvida, deixa nos comentários a dúvida, tá? Que a gente vai te ajudar aqui já já. Mas o que eu quis mostrar para vocês basicamente é isso, que não é interessante você trabalhar no drop internacional como pessoa física, que abrir um CNPJ faz com que você pague menos imposto, sim, tá? E também mostrar para você que existe esse regime de tributação que é o lucro presumido e também o Simples Nacional, e muitas vezes quando a gente vai ingressar, abrir o nosso negócio, a gente quer direto ir para o Simples Nacional, quando a gente tem um negócio que não pode iniciar como MEI.
gente vai direto para o Simples Nacional. Mas muitas vezes o Simples Nacional não é interessante para a gente. Dependendo do que a gente já estiver faturando, o lucro presumido pode ser mais interessante. Tá? Por exemplo, eu tenho uma empresa aqui que ela vende e-book. Então, quando ela vai vender e-book, a alíquota inicial lá na venda de e-book no Simples Nacional é 2,75%, porque ela tem imunidade de ICMS, então ela vai para o anexo 1, que o anexo 1 é 4% lá na alíquota inicial. Mas, como tem imunidade de ICMS, a venda de e-book, a venda de livro digital, ela inicia ali com 2,75%. Então, é interessante quem vende e-book iniciar no Simples Nacional. Mas depois, dependendo do faturamento dessa empresa, pode ser que o lucro presumido seja mais interessante. Por quê? Porque no Simples Nacional, quanto mais eu vender, mais imposto eu vou pagar. Já no lucro presumido, eu vou no comércio, porque ali é um comércio, eu estou vendendo um livro, né, digital, é um comércio, eu vou para o lucro presumido pagar 5,93% sobre o que eu faturar. Quer dizer, uma alíquota baixa, principalmente diferente do serviço que eu estou aqui vendendo um produto, né, estou vendendo um livro digital. Então, por esse motivo, nós fazemos esse planejamento tributário, para definir realmente qual é o interessante para vocês. Para esse infoprodutor que está vendendo e-book ou para esse dropship internacional que está prestando o seu serviço, né? Vendendo também esse seu produto, tá? Mas numa prestação de serviço. E é uma dúvida muito comum, tá? No drop internacional também não emitir nota fiscal. E você fica obrigado, precisa emitir essa nota fiscal. Principalmente se sua empresa é do Simples Nacional, é do lucro presumido ou até mesmo do lucro real, que é um outro regime de tributação. Que a gente não está falando aqui, mas que existe. Tá certo? Então, esses dois são mais comuns, Simples Nacional e lucro presumido. Quer dizer, a maioria das empresas ela já começa o Simples Nacional e vai para o lucro presumido. O lucro real já é um pouco mais lá na frente, isso vai depender do faturamento, vai depender também da despesa, porque o lucro real, você pode pagar o seu imposto de acordo com o seu lucro, no lucro real, mas no Simples Nacional, no lucro presumido, você paga o seu imposto de acordo com o seu faturamento. Tá certo? Então, no Drop Internacional, você vai poder legalizar o seu negócio, abrindo seu CNPJ, vai para o Simples Nacional, vai para o lucro presumido, o planejamento tributário vai definir isso, né? Nós vamos fazer esse planejamento para vocês. E caso vocês não queiram esse planejamento tributário, vocês deixem os comentários aqui nessa live, que ela vai ficar salva no IGTV, que eu quero um planejamento tributário e que a gente vai, e lógico que a gente vai falar com você para pedir alguns dados, que a gente precisa de alguns dados, para poder fazer esse planejamento tributário de forma mais assertiva, tá? E vamos enviar de forma gratuita. Pode ficar tranquilo com isso. Só botar lá, eu quero esse planejamento tributário gratuito, e a gente vai te ajudar. E vai entrar em contato com você e vai mandar esse planejamento tributário gratuito, tá? Para você. Então, a gente tem que entender isso. Que precisa. E é interessante para você que trabalha no Drop Internacional abrir um CNPJ, que com certeza vai pagar menos imposto. Depois nós vamos verificar se o Simples Nacional é interessante ou o lucro presumido. Isso é real. Agora você também tem que ter ciência, né? Ficar ciente que precisa emitir nota fiscal para legalizar esses ganhos quando você tiver o seu CNPJ, e a gente também te ajuda nesse processo. E você também vai poder, no Drop Internacional, emitir as notas fiscais somente sobre o lucro. Então você pode sim deduzir despesa com fornecedor e frete e pagar o seu imposto somente sobre o lucro. No Drop Internacional isso é permitido, tá? No Drop Internacional. Então, galera, basicamente é isso. Eu queria conversar com vocês, e qualquer dúvida, como eu disse para vocês, deixa nos comentários aqui dessa live que vai ficar salva no nosso IGTV, que a gente vai te ajudar nesse processo, seja de até mesmo para legalizar os seus ganhos como pessoa física. Reginaldo, eu estou aqui no Drop como pessoa física, quero continuar. Pode me ajudar? Então a gente pode te ajudar sim a legalizar esses ganhos, para evitar que você tenha problemas com a Receita Federal, trabalhando como pessoa física, como autônomo, tá? Mas é só legalizar esses ganhos e você não vai ter problema nenhum com a Receita Federal, tá? E também nós podemos abrir seu CNPJ e com certeza fazer a contabilidade do seu drop, para que possamos também distribuir o seu lucro de forma isenta, sem pagar imposto nenhum. E para isso você precisa abrir o CNPJ, também precisa ter uma contabilidade.
Tá certo? Então, basicamente é isso. Espero que tenha ajudado vocês. E, como eu disse para vocês, qualquer dúvida, comenta aqui nessa live, no GT, vai ficar salvo no GTV, que a gente vai te ajudar, tá? No passo a passo aí, no que você precisar, seja no Drop Internacional como pessoa física, como pessoa jurídica no Simples, ou até mesmo te ajudar numa empresa do lucro presumido. A gente pode te ajudar, sem dúvida nenhuma. Tá bom? Então, obrigado pela presença de vocês. Espero vocês na próxima live. Tá bom? Mais sucesso aí para vocês. Até lá.